Aleluia. Agradecer a quem me estendeu o convite, aos pastores da igreja pela confiança. Mas quero puxar a orelha deles aqui, porque já faz um ano na última campanha. Deixaram nós na geladeira um ano. Deus seja louvado. Aleluia. Estou brincando, irmãos. Deus abençoe a irmã Eliane, pastor Vanessa. Ezequiel 37. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Ei. Quem não encontrou, diga misericórdia. Glória a Deus. Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale, que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, que eram muito numerosos sobre a face do vale. E eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão esses ossos? Eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e diz-lhe: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava. Aleluia. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram com os ossos. E olhei, e eis que cresceram nervos sobre eles. E cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles o Espírito. E me disse: profetiza ao Espírito. Profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó Espírito, assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, pondo-se em pé um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os ossos secos se secaram, e pereceu a vossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Portanto profetize e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu, o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros, e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vós poreis sobre vossa terra, e vos porei sobre vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e fiz. Amém? Quero se assentar nessa noite em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. A última cartada de Deus para, aleluia, o povo de Israel foi Jeremias capítulo 18. Quando Deus fala a Jeremias: dispõe-te, desce a casa do oleiro, e lá falarei contigo. Deus estava mostrando que ainda havia uma chance para Israel se redimir perante o Senhor. Mas mesmo depois de Jeremias falar ao povo e a palavra ser rejeitada, o povo não se põe em posição de povo de Deus. O povo rejeita e continua nas suas práticas pecaminosas. Passando assim para o capítulo 19 de Jeremias, onde vem a sentença para o povo. Quando por fim, aleluias, no final do livro de Jeremias, a Bíblia vai contar que o rei Nabucodonosor, ele cerca Jerusalém, ele toma a cidade, ele saqueia, aleluia, Jesus, a cidade, ele põe fogo na terra e leva o povo de Israel em sua boa parte para serem escravos e prisioneiros na Babilônia. Aleluia. E fazendo mais ou menos 30 anos que o povo de Israel, que teve chance de ser
de Ezequiel. E passando isso, a Bíblia não está em ordem cronológica, então eu não sei quantos anos se passaram depois disso. Mas eu vim, aleluia, te dizer que há esperança. Aleluia, eu vim dizer que há avivamento. Aleluia, o povo continuava preso, continuava cativo, mas Deus ainda tinha planos de avivamento para Israel. Passaram-se 37 capítulos. E no capítulo 37, Deus mostra uma visão a Ezequiel novamente. Aleluia! Quando Deus fala com Ezequiel, aleluia, no capítulo 37, Deus estava mostrando algo para Ezequiel acerca de Israel. Aleluia! O vale de ossos secos não é a igreja. A igreja é um organismo vivo cujo corpo, aleluia, é a igreja e o cabeça é Cristo. Então é impossível que a igreja seja um vale de ossos secos. A igreja não é o vale. Ezequiel não estava vendo a igreja, mas a palavra de Ezequiel 37 é para a igreja. Não é a igreja, mas é para a igreja. Você entende isso? Porque a igreja passa por vales. A igreja passa muitas vezes por sequidão. E do mesmo jeito que estava a casa de Israel, Deus apresenta então essa visão, aleluia, a Ezequiel no capítulo 37. E o versículo 1, a Bíblia vai dizer: veio sobre mim a mão do Senhor e me pôs no meio do vale. Porque assim, irmão, quando o homem e a mulher de Deus ele está direcionado, ele não precisa ver os seus próprios passos. Se vive. O vale estava ali. E parece contraditório a mão de um Deus poderoso levar alguém para o meio do vale. Mas eu me lembro, aleluia, que quando o gigante Golias afrontava, ele subia até o acampamento. Louvado seja o nome do Senhor. Até que Davi chega ali e Deus resolve mudar a história de Israel. E sabe o que acontece? Davi desce para o meio do vale. O que aconteceu depois disso, irmão? Davi mata o gigante Golias e sobe com vitória lá do meio do vale. Deus não leva ninguém pro meio do vale se não for para dar vitória. Levou Ezequiel e botou no meio do vale. Quem sabe você chegou aqui nessa noite e está no meio do vale, não está entendendo o processo de Deus, mas deixa eu te afirmar, a mão de Deus também leva para o meio do vale. A diferença é que quando a mão de Deus leva para o meio do vale, ela não nos deixa só no meio do vale. Por mais que Ezequiel estivesse no meio do vale, o Espírito do Senhor era com Ezequiel no meio do vale. E quando Deus coloca ele lá no meio, era para que ele tivesse uma visão mais completa do vale. Era para que ele tivesse uma visão com completude daquilo que estava ao seu redor. E ele olha para todos os lados e a Bíblia vai dizer que só haviam ossos no meio do vale, ossos sequíssimos. Então a Bíblia vai dizer que o Senhor faz Ezequiel passar pelo vale. A palavra passar significa andar de um extremo ao outro, andar de um lado para o outro. E lá em Ezequiel, guiado pela mão do Senhor, você vai ter que passar pelo meio do vale, se assim Deus quiser que você passe no meio do vale. Passa no meio do vale, aleluia, de um lado para o outro. E deixa eu abrir um parêntese aqui. Eu creio que Ezequiel andava no meio do vale com ossos sequíssimos. E eu creio que Ezequiel andava devagarinho no meio do vale, ia contemplando o que estava ao seu redor. E sabe o que o Senhor falava comigo acerca disso? Quando o profeta é cheio do Espírito Santo, ele entende que quando ele tiver que passar no meio dos ossos sequíssimos, ele
Ezequiel lá no meio do vale. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus faz uma pergunta interessante a Ezequiel. Ele olha para Ezequiel e pergunta: Ezequiel, filho do homem, pode esses ossos reviver? Aleluia. Sabe o que o Senhor quer dizer quando ele diz filho do homem? Ele estava fazendo Ezequiel reconhecer que por mais que Ezequiel estivesse como o Espírito Santo, numa visão mandada por Deus, ele continuava sendo filho do homem. Ele continuava sendo carne, ele continuava sendo humano, mas ele ouvia a voz de Deus. E essa tem que ser a diferença, meu irmão. Tu pode ser humano, pode ser carne, pode ter falhas, mas seja, aleluia, sensível à voz de Deus. Olha para Ezequiel e pergunta: filho do homem, pode esses ossos reviver? Aleluia. Ele responde: Senhor Jeová, Aleluia. tu o sabes. Sabe o que Ezequiel estava respondendo para o Senhor? Esses ossos eu não conheço. Essa multidão de ossos que está aqui não sei quem é. Mas tu, Senhor Jeová, tu eu conheço. Tu, Senhor Jeová, é o Deus que se apresentou a Moisés lá em cima, aleluia, enquanto a sarça ardia. E quando Moisés pergunta: o que eu direi? Diga que o eu sou. Eu sou o Deus que abriu o mar vermelho. Eu sou o Deus que abriu o Jordão. Eu sou o Deus que derramou o fogo do céu. Eu sou o Deus que derrubou a muralha de Jericó. Eu sou o Deus desse vale. Os ossos eu não conheço, mas o Senhor Jeová, aleluia, eu sei que levanta mortos. Tu, Senhor Jeová, tu o sabes. Aleluia. Eles eu não sei, mas tu, Senhor Jeová, eu conheço. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vosso espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porém vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos. Aleluia. Então me disse: profetiza. Aleluia. E Ezequiel estava em silêncio. Deus falando: fala isso, Ezequiel. Profetiza, Ezequiel. Fala, Ezequiel. E Ezequiel estava em silêncio, porque ele sabia que, aleluia, apesar de Deus ter chamado ele lá no primeiro capítulo, no segundo capítulo do livro, ele sabia que por mais que ele tivesse o poder da palavra sobre seus lábios, a palavra ainda era de Deus. Então quando Deus falava, Ezequiel calava para ouvir o que era profecia. Porque está cheio de profeta assim, irmão. Aleluia. Só porque recebeu a unção de Deus, ele acha que pode profetizar o que ele quiser e quando ele quiser. Ei, meu filho, fica em silêncio, porque a profecia, a palavra ainda é do alto. Deus falava e Ezequiel em silêncio, e Deus vai falando. Aleluia, Jesus. Ouvi a palavra do Senhor, porque a palavra não é minha, a palavra não é tua, a palavra é dele. Aleluia, Jesus. Assim farei a estes ossos, farei entrar em vós o espírito e vivereis. O Senhor estava dizendo: aleluia, esses ossos estão sequíssimos. Quem olha de fora diz que não tem mais jeito, mas eu colocarei o espírito e vivereis. Vai ter vida nesses ossos. Essa esperança, mas lá vem o dono do vale.
sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porém em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Aleluia. Quando Deus está falando, farei crescer em vós carne, Deus está falando de estrutura. Aleluia. Quando Deus fala, farei crescer tendões, Deus está falando, colocarei em movimento. E quando Deus fala, colocarei o Espírito, Deus está dizendo, colocarei vida. Deixa eu chamar a tua atenção aqui. 2 vezes Deus fala, colocarei o Espírito. Aleluia, porque mais importante do que tendões, mais importante do que movimento, mais importante do que estrutura, mais importante do que carne, é ter vida. Porque sem vida, aleluia, pode até levantar, pode até ter corpo, mas só tem nome de quem vive, mas já morreu. Então profetizei como se deu ordem. Quando Deus termina de falar, aí é que Ezequiel abre a boca. E ele diz, eu profetizei segundo me deu ordem. A ordem vem do alto. E sabe o que acontece quando a ordem vem do alto? Ela tem respaldo do céu. A Bíblia diz então que quando ele começa a profetizar e dar ordem, aleluia, por causa da palavra do Senhor, houve um ruído no meio do vale. Aleluia. Deus está te enviando nessa noite para lugares aonde não terão vida. Aleluia. Se você que não tem vida nessa noite, tem profeta cheio da palavra. Aleluia. O vale estava morto, o vale estava em silêncio. Deus estava falando, o vale continuava em silêncio, mas bastou, aleluia, o homem se pôr em posição de obediência à palavra e começar a profetizar. Começou um ruído no meio do vale. Aleluia. Vai ter vida que alguém vai dizer assim, está morto, não tem mais o que fazer, vai morrer. Aleluia. Mas Deus está enviando o profeta nesta noite. Vai ter ruído no meio do vale. Aleluia. Se é profeta do Senhor, recebe, recebe, recebe. Começou um ruído no meio do vale. E a Bíblia diz que quando eu profetizava, eis que veio um rebuliço, e os ossos se juntaram com ossos. Vai começar a dar barulho, vai começar um rebuliço, vai começar a se encaixar. Aleluia. Aí você pode parar e me perguntar se o vale estava repleto de ossos, eram muito numerosos. Como é que o osso se juntou com o osso? É Deus. E nenhum deles estava errado. Como é que o osso se juntou com o outro? E porque assim, ó, as coisas de Deus é certinho, viu? Não adianta querer colocar o osso onde não é o lugar dele. Porque as coisas de Deus tem que ser como Deus disse. E ali no meio do vale, foi só a ordem ser dada que o rebuliço começou. E osso com osso começou a se juntar. Aleluia, Jesus. Foi um mistério tão grande ali. Ossos com ossos se juntaram. E o grande Deus me perguntou: pode esses ossos reviver? Naquele instante eu respondi: Senhor, tu sabes. Então me disse, profetiza para esses ossos reviver. Profetizei segundo o Senhor. Aí começou o barulho, foi assim. Enquanto eu profetizava, o rebuliço aconteceu. Ossos com ossos se juntaram.
Tinha carne, estrutura, já falei, né? Tinha nervos, movimento, tinha pele e aparência, mas não tinha neles o espírito. Estavam de pé, mas estavam mortos. O primeiro tipo de morto é aquele que está morto mesmo, está sequíssimo, está fazendo parte do vale. O segundo tipo de morto é aquele que até se levantou, mas ainda não tem vida. Aleluia! E o Senhor estava falando com Ezequiel ali no vale. Ezequiel disse o seguinte: se levantaram, mas ainda estavam mortos, estavam perambulando por aí. O Senhor está falando com você. Aleluia! Jesus, tu pode até estar vivo, andando daqui para lá, de lá para cá, mas é preciso um espírito. Aí os ossos se levantaram no meio daquele rebuliço, porque acima, aonde Jesus passa, tem rebuliço. Deixa marca, deixa testemunho. Eu nunca vi Jesus passar no lugar, irmão, e não deixar um rebuliço. Mas aí os ossos se levantaram, estavam lá, que nem morto vivo. Não tinha neles o espírito. Sabe o que o Senhor está dizendo? Aquele teu projeto que parecia que ia dar certo, até se levantou no vale, se levantou no pó, mas parou no meio do caminho. Aí você olha para ele e diz: parece que não vai ter jeito, porque está ali, está parado, está estacionado. Aí sabe qual foi a ordem do Senhor? Profetiza de novo. Pela segunda vez agora, o morto levantou, está de pé, não tem vida. Profetiza de novo. Profetiza ao Espírito, ó Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre os mortos para que vivam. O que o Senhor estava dizendo entre linhas para Ezequiel é o seguinte: vem dos quatro cantos, vem de lá, vem daqui, vem de lá, vem de lá. Não vai faltar vento para ninguém. Os quatro cantos tem vento. Não precisa, aleluia, osso nenhum empurrar o outro osso. Tem vento para todo mundo nesse vale. Glória a Deus. Vem dos quatro cantos, ó vento, aleluias. Vento, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Tu está de pé, tu está em movimento, tu tem aparência, aleluias. Agora o Senhor sopra a vida sobre você e te dá um ministério. Aleluia. Você já está de pé. Receba a obra do Senhor para fazer. Receba trabalho na tua mão agora. Deus tem um mistério para ti no meio do vale. E para que viva. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, pondo-se em pé um exército, e era grande e numeroso. Deixa eu falar algo nesta noite para você. Nós temos dois personagens importantes aqui. Eu vou resumir o vale em um personagem só. Temos um profeta cheio do Espírito Santo, em obediência, recebendo a ordem. E temos um vale cheio de mortos, aleluia, que levantaram e que agora estão andando. Eu não sei quem você é nessa noite, se tu é profeta ou se tu está na condição de vale, mas para os dois Deus tem propósito. Porque tem gente que fica triste, irmão, porque só se fala de Ezequiel. Mas eu vim aqui falar com você que Deus está levantando nesta noite o Espírito
disse, filho do homem, estes ossos são a terra de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetize e diz-lhes assim, diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos darei a terra de Israel. Deus estava tratando com Israel naquele momento, assim como trata com você, aleluia, que ainda não faz parte do corpo de Cristo nessa noite. Deus diz: eu abrirei os sepulcros, aleluia. E quando o Senhor Jesus ele manda tirar a pedra do túmulo de Lázaro, alguém se preocupa e diz assim: mestre, já cheira mal. Mas acontece que a onipresença do Senhor já sabia o que estava acontecendo lá dentro. É um tapa na cara do diabo, porque você diz: eu não sinto, aleluia. Você diz: eu estou morto, você diz: eu estou, aleluia, fedendo por dentro. Mas o Senhor está dizendo: eu abrirei a vossa sepultura, eu vos chamarei para fora. E assim como Deus chamou a Lázaro e a Israel, Deus te chama pelo nome desta noite. Quando nós chegamos perto de Jesus, não é Ele que se suja com o nosso pecado, somos nós que nos limpamos com a santidade dele. Não tem pecado que Deus não possa limpar. Mas eu fui, você foi, agora tu serás servo de Deus. Tem sepultura sendo aberta nesta noite. Aleluia. E sabereis que eu, no 13, irmão, daqui a pouco eu já encerro. E sabereis que eu, o Senhor, quando vos, aleluia, abrir os sepulcros e vos fizer subir das sepulturas, ó povo meu. E eu me lembro do Senhor falando em Isaías: não temas, ó bichinho de Jacó, aleluia, eu sou o teu Deus. Quando, aleluia, a Bíblia diz bichinho de Jacó, não está falando de forma depreciativa, está falando com amor e com carinho. Você é povo meu, aleluia. Tu errou, tu pecou, tu desobedeceu, mas tu ainda é meu. Deus não abre mão de você, ainda é meu. Nabucodonosor invadiu, levou como escravo, depreciou, mas ainda era dele. Tu ainda está na mão de Deus, meu irmão. A glória a Jesus. E porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na terra, aleluia. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Ao longo do texto, Deus diz por 4 ou 5 vezes: soprarei o Espírito, porém o Espírito. Porém, só que esse Espírito que está dizendo ao longo do texto é um Espírito de vida, é um Espírito, louvado seja Deus, que é como um Espírito que foi soprado para dar vida, para que você possa se movimentar, para que você possa falar. Só que na conclusão, no final, no versículo 14, Deus diz: eu porém em vós o meu Espírito. Sabe o que o Senhor estava dizendo? Eu vou te levantar, eu vou te estruturar, eu vou te movimentar, eu vou te dar vida, mas a decisão ainda é tua. É verdade. Tu pode ir para o lado que tu quiser, tu pode servir o mundo, pode servir o diabo, mas agora se tu escolher servir a Deus, a palavra do Senhor vai dizer: eu porém em vós o mesmo Espírito que sopra em Atos capítulo 2, que diz que estavam reunidos todos no mesmo lugar e veio do céu um som, assim como o som que, aleluia, se faz no meio do
Sabe o que o Senhor estava dizendo nesta conclusão para mim? Porém o Espírito em você, você vai viver, e aleluia, e você vai ter a terra que significa promessa, a terra que significa viver e tomar para si aquilo que Deus prometeu. Se você é osso seco nessa noite, o Espírito já soprou para você, já tem vida aí. Agora escolhe servir ao Senhor, porque além, aleluia, de tu ter vida, tu vai ter o Espírito e vai ter a terra para você. Deus vai cumprir o que prometeu na sua vida. Deus me prometeu um dia: eu te levarei. E é bem certo que eu estou na mesma cidade da qual eu estou. Mas se não fosse a mão do Senhor me trazer até aqui, tu não ouviria falar do meu nome. Aleluia. Mas se hoje eu estou aqui, é porque há anos atrás Deus falou para mim: eu te levarei. Eu escolhi viver, eu escolhi o Espírito, e hoje Deus me deu. A terra é sua, está na tua mão. Aleluia, Jesus. E sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Porque as palavras de Deus não caem por terra. Alguém pode ter te prometido: eu farei por ti, eu te lançarei, eu te darei oportunidades. Mas quando chegou no momento, aleluia, de se cumprir aquilo que ele prometeu, nada aconteceu. Mas aqui em Ezequiel 37, a Bíblia está dizendo: eu farei cumprir, assim diz o Senhor. Eu o fiz, diz o Senhor. E de ossos secos tu passará a testemunho, de ossos secos tu passará a profeta. Deus, aleluia, te dá uma esperança nesta noite. Tem avivamento neste vale. Deus está soprando na tua vida. Recebe vida nesta noite. O mesmo Espírito que soprou no vale sopra aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Escolha viver para Ele. Ele tomará conta da tua história. Aleluia, Jesus. Vamos clamar a este vento nesta noite. Fica de pé, eu tenho que entregar. Aleluia, Jesus. Os irmãos do instrumento, vamos fazer um rebuliço aqui nessa noite. Vamos fazer um rebuliço clamando a Deus. Porque quando Jesus é solicitado, Ele faz questão de aparecer. Aleluia, Jesus. Quem não sabe cantar vai orando. Quem sabe cantar, vamos cantar de novo. Aleluia, porque a palavra do Senhor se renova. Glória a Deus. Fui levado em espírito a um vale totalmente sem vida. Deus queria me mostrar ali sua força e seu poder. Mas aquele vale estava cheio de um exército sem vida. Simplesmente ossos secos Deus me fez. Se alguma puder cantar comigo, Deus me perguntou: pode esses ossos reviver? Naquele instante eu respondi: Senhor dos céus. Tem profeta aí, irmão, pega alguém, irmão, cheio da autoridade que Deus te deu nessa noite. Pega alguém aí, ora por alguém nessa noite, na condição de profeta, vai, irmão. Profetizei segundo
minha vontade. Sentir o Espírito Santo soprar vida em você e quer aceitar Jesus nessa noite como seu único e suficiente Salvador. Passa aqui nessa noite, aleluia, aqui em frente, e o pastor Juarez vai estar orando por você. Mas irmã, deixa eu me consertar primeiro. A Bíblia diz em João: eu sou a videira, vós sois os ramos, e sem mim nada podereis fazer. Então não pensa que tu vai conseguir se consertar e vir depois. Vem primeiro e depois Jesus te conserta. Jesus é carpinteiro. Tem alguém aqui nessa noite, passa na frente, eu não vou insistir. Eu tenho aleluia que entregar.